Olá, bem-vindo a mais um podcast BNJ. Estamos aqui reunidos para falar de Deus, abençoar a sua vida e eu quero que você possa ser abençoado dessa vez também. Do meu lado está meu amigo pastor Hudson, né? Obrigado, boa tarde a Muito bom. todos. E conosco nosso convidado diretamente de Minas Gerais, do mundo, pastor Gilberto Luiz. É isso aí. Estamos aí, mais um podcast. Deus abençoe, pastor Leandro, pastor Hudson. É uma alegria estar com vocês aqui, tá? Pastor, Agradeço a nós estamos satisfação. vivendo um tempo de muita graça do Senhor, de poder viver a igreja e perceber a igreja avançando. E ter sido um tempo de fazer amizades e alinhar corações. Queria aproveitar o tempo para conversar com o senhor e conhecer um pouco mais o seu testemunho de vida, a sua história, né? E eu creio que a sua história também vai comunicar com muita gente. Fala pra gente de onde o senhor é, qual que é a história que o pastor Gilberto Luiz carrega, o homem Gilberto Luiz carrega. Então, pastor Leandro, pastor Hudson, na verdade, às vezes eu sempre brinco nas minhas ministrações, eu conversando com as pessoas no dia a dia, na mesa, que eu sou da cidade que não adianta procurar no mapa que não se acha, né? Hoje, né, se acha que tem um pontinho lá que é Angelândia. Foi nessa pequena cidade de menos 2.000 habitantes que nós nascemos e foi dali que Deus nos deu a oportunidade de sairmos dali e viver o que a gente está vivendo hoje. Mas, na verdade, tivemos que passar alguns processos. Mas hoje, atualmente, eu sou de Minas, né? Mas nasci em Minas, claro. Hum. Mas hoje eu pastorei em Florianópolis, no bairro Canasvieiras. Tá próximo de Jurerê, ali nos ingleses ali. E esse é o pastor Gilberto Luiz que está aqui nessa mesa aqui. Que benção, que benção. Então, mineiro, conheceu Jesus na infância, qual que é essa história? A minha história com Cristo, ela começou, na verdade, por causa da fome, né? Uau. Vamos lá, uma coisa interessante é que o que me levou de verdade para a igreja, eu tinha 7 anos de idade, foi a questão, porque eu sou de uma família de 14 irmãos e a gente morava muito afastado da cidade, ou seja, do distrito que a gente nasceu. E me lembro que a senhora que morava do lado do nosso sítio, ela todos os dias passava para ir para a escola dominical. Nessa brincadeira, como lá em casa tinha 14 irmãos, minha mãe nem percebia quando desaparecia. E ela acabou me levando para a escola dominical. E nessas idas para a escola dominical, o que me segurou, que todo domingo eu queria acompanhar ela por causa de um pedaço de pão. Então, o que eu fazia? Eu ia na escola dominical, mas a minha intenção era criança, não tinha essa maturidade, para entender. O que me levava a estar ali era porque eu entendia que depois que terminasse a aulinha, sempre ia dar um pedaço de pão e eu colocava, comia o quanto eu podia comer. E o restante eu apertava na mão e trazia e dividia com alguns irmãos meus. E isso eu fiz a dona Senhorinha fez comigo durante muito tempo e minha mãe nunca percebeu Meu que Deus. ela me levava para a escola dominical. E ali começou e praticamente o que aconteceu, eu me envolvi com a igreja. Uhum. Quando eu precisei ser batizado foi o confronto, porque aí eu tive que falar com meu pai. E meu pai hoje ele é presbítero da igreja, mas meu pai era muito católico. E meu pai, ele dizia que não tinha criado filho para a lei de crente. Isso resultou que ele me fez todas as formas para me mandar embora. Ou eu permanecia na antiga religião, ou então eu saía para fora. Isso fez com que eu amadurecesse em partes muito rápido, porque eu acabei me envolvendo com a igreja, tinha que morar na igreja. E aos 18 anos fui ao campo missionário. Na verdade, eu fui ao campo missionário porque não tinha opção. O pastor me mandou cuidar de um córrego, de Minas, eles sabem, os córregos, um povoado, tem uma casa aqui, outra ali. E nessa brincadeira começamos e aí eu acabei me envolvendo na igreja. E aí foi a minha primeira experiência, dali em diante eu comecei a pastorear, Que bênção. ter essa experiência, mas a maturidade mesmo que eu digo que eu adquiri, ela foi depois de uma experiência que eu tive com Deus. Porque a gente confunde o tempo vamos dizer assim, o tempo De de caminhada. casa e de caminhada. E o tempo de caminhada, ele pode te dar até uma base, um conhecimento, para você ter entendimento até um pouco das escrituras, um pouco acerca de Deus. Mas o que faz você mesmo ter uma vida mudada, transformada, é quando você tem um encontro sobrenatural com Deus. É impacto. E eu digo que, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que é a sua experiência com Deus hoje? Porque as pessoas me conhecem hoje.
Então elas olham para mim e imaginam assim, não, cresceu na igreja, basicamente teve uma experiência. Eu digo que eu tenho duas histórias hoje. Eu tenho uma vida antes de 2014, que é um Gilberto totalmente, vamos dizer assim, religioso, alguém que simplesmente servia porque aprendeu a estar naquele lugar e não sabia conhecer outro lugar. Ou seja, todas as experiências que eu tive fora desse ambiente, elas foram reflexo da experiência que eu não tive de verdade com Deus. Uhum. Ou seja, as pessoas dizem assim, quando você se afasta do altar, se afasta da igreja, ou quando você não quer envolvimento, na maioria das vezes a gente quer um justificante. O agravante é o seguinte, eu saí da igreja porque o fulano me fez isso, o pastor me fez isso, ou a igreja me fez isso. A gente quer um justificante. Mas, na verdade, quando você puxa lá nos registros da sua consciência, lá no seu subconsciente, vamos dizer assim, nas gavetas da sua alma, você vai perceber que as frustrações que você tem, elas não foram provocadas. Elas já estavam em você, que é fruto de uma experiência que você não teve. Porque Não quando foi você tem. corresponde. Exato. Porque quando você tem uma experiência profunda com Cristo, você se torna inabalável. Sim, sim. Você passa pelos processos, mas você é inabalável. Claro que ele não prometeu bonança, ele prometeu tempestade, aflição. No mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo você vai ter 1 milhão na conta. Ele disse, você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele não te disse que você venceu. Ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci. Provando para você que o evangelho não é um mar de rosa. Mas quando você não tem uma experiência profunda com Deus, assim, a nível de que a sua consciência entenda que, por mais que você passe pelos desertos, você tem aquela consciência que Deus está contigo, aí a maioria das pessoas elas querem justificar quando ela se perde no meio do caminho, ela quer justificar Encontrar um propósito. que alguém fez isso. A gente nunca olha. Então, tipo assim, eu considero que a minha experiência, vamos dizer assim, a minha vida com Deus, ela começou depois de 2014. Ok. E quando o senhor chega em 2014, talvez não dá pra gente conversar tudo aqui hoje, né? Uhum. Mas como é que o senhor chega em 2014? O que o senhor consegue olhar hoje com a maturidade que o senhor tem, que fez o senhor chegar em 2014, talvez longe de Deus ou distante do que ele queria para o senhor? Na verdade, o que acontece? Devido a eu ter envolvido muito cedo com a igreja, o que acontece assim? Quando eu digo envolvido com a igreja, eu digo assim, não estou dizendo no ambiente, eu estou dizendo assim, nos bastidores da igreja, ministério, Servindo. essas coisas, servindo. Você cria uma imagem quando você sai da roça, você sai do interior, você cria uma imagem de que tudo é santo. Você faz porque é puro. Você não faz por maldade. Então, quando você está lá no interiorzão, que você não tem entendimento, que você só tem visão de fazer as coisas para Deus, na sua cabeça tudo que você faz é puro. E você não importa quanto que você vai ganhar, a casa que você vai morar. Se um líder diz para você, ó, você vai para a cidade e tal, você vai porque você entende que isso é obra de Deus e ela precisa ser feita. E você faz isso porque é a obra de Deus. Você não se importa se vai ter conforto, se vai ter casa, se vai ter dinheiro, você não está importando com isso. Então, ou seja, essa pureza que eu tinha lá anos atrás, ela acaba se perdendo quando eu vim para a Europa, porque eu vim para o mundo. Então, ou seja, minha mente abriu. Então, eu comecei a olhar para todas as coisas e ver que as pessoas dizem assim, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Só que eu não tinha a compreensão que todos nós estamos na mesma balança, somos homens. Sim. Eu sou tendencioso a falar com o senhor é tendencioso a falar comigo, o pastor Hudson é tendencioso a falar com o senhor e vice-versa. Porque enquanto nós estivermos nessa natureza, a gente está numa constante descoberta de transformação, de tanto que a convenção ela não é um ato único, ela é um ato contínuo. Contínuo. Todo dia eu estou me convertendo de alguma coisa. E as coisas estão mudando todo Exato, dia. todo dia. Tem coisas que eu fazia um ano atrás, eu não faço hoje. Porque há uma constante transformação até que você chega à estatura de varão perfeito, como Paulo diz. Mas isso Paulo está falando para a eternidade, quando houver o arrebatamento. Então, o que acontece? Para mim chegar depois de 2014, para mim ter esse entendimento que hoje eu tenho uma experiência com Deus, eu tive que passar pelo processo. Então, assim, em resumo, porque o tempo não dá, mas só para você ter ideia, eu tive que passar por um processo que eu, tipo assim, eu abandonei praticamente a igreja. Nunca deixei de congregar, mas abandonei aquilo que eu entendia que era propósito de Deus para minha vida. Ou seja, para mim, eu disse assim, eu vou para a igreja, mas eu quero cuidar da minha vida. As minhas frustrações, e vamos dizer assim,
que é uma coisa, isso está até no meu livro, Páginas Viradas da Construção de uma História, que vai ser lançado agora. Eu acho uma coisa até interessante, que lá eu digo assim, uma coisa, hoje eu tenho essa consciência, que às vezes é mais fácil você justificar o seu erro em outra pessoa do que você assumir eles. Uhum. Porque assumir, você dá, vamos dizer assim, você buscar pessoas para você desculpar, é mais fácil do que você olhar para ele e você falar, não, quem errou foi eu. Sim. Ou seja, isso fez com que eu deixasse, tipo assim, eu abandonei e falei assim, vou cuidar da minha vida. Eu não vou dar satisfação para o pastor, não vou desrespeitar, mas também não vou dar satisfação. E eu levava minha vida do jeito que eu achava. As frustrações e as percas que eu tive nesse processo era fruto daquilo que não foi tratado lá atrás. Ou seja, no momento que você está passando no meio daquela situação, você acha que é por causa do A e do B. E não é por causa do A e do B, é fruto de coisas que não foram tratadas, que se acumulou e ela estourou. Estourou, e aí na hora que você precisou de ajuda, e as pessoas te omitiam ajuda, talvez não porque elas não... Não é que elas te omitiam ajuda, é porque talvez Deus não permitiu que elas te ajudassem porque você precisava passar num processo. Ou não sabiam como te ajudar. E isso é bom para quem está nos ouvindo, porque às vezes a gente está falando até com pessoas que talvez estão afastadas da igreja agora, não vou dizer nem desviar, está afastado da igreja. Ou que está dentro da igreja. Exato. Não sei se estava, né? Dentro Exato, da igreja. frustrado e dizendo assim, não, eu não sou submisso à liderança por causa disso e isso. Mas não é a liderança, o problema nunca foi a liderança. Porque a igreja, ela é santa. Uhum. Eu sempre digo que a igreja não é uma ideia humana, é uma ideia de Deus, e Deus escondeu ela bem. De tanto que se a igreja fosse uma ideia de homens, ela já tinha acabado. Teria acabado, com certeza. Se você prestar atenção, a igreja é tanto um projeto de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Homens levantam, homens caem, gerações passam e a igreja está aqui, ó nós aqui. Ou seja, levantou homens que fizeram história. Estão tudo pós-túmulo. Mas a igreja está aqui, porque ela não é uma ideia de homens. Ela falou isso, né? Exato. Então estavam perseguindo as... Se é dos homens, fica tranquilo. Vai Exatamente. só. Mas se é de Deus... De tanto que Paulo disse que ela é um mistério que estava escondido. Deus escondeu bem. O que é mistério é porque é misterioso. Sim. Ou seja, os profetas, para você ter ideia, quando fala da igreja, não tem, a gente usa um texto que está em Cantares para falar da igreja. Quem é essa que sobe? Papá? Mas não, peraí. Cantares é uma coisa literal, gente. Não tem nada de profeta de Cantares. Ou seja, Salomão está falando para uma mulher. Ali está falando de coisas que não se atrela à igreja. Se atrela à nossa vida. Ou seja, é uma coisa mais para casal. É muito mais fácil pegar Cantares e aplicar na vida conjugal e pronto, resolver o problema. Porque os profetas, quando falam, ele fala do começo e fala do fim, mas não fala da igreja. Não tem uma referência direta da igreja. Sim. Porque a igreja sempre esteve escondida em Deus. Porque ela era um sonho de Deus. É por isso que a igreja, ela não pode ser controlada por homens. Homens são mordomos dela, mas não é dono. Jesus foi bem claro para Pedro, ó, é minha igreja, tá? Lembra, ó, presta atenção, Pedro. É minha. Eu só vou edificar sobre essa rocha que sou eu. Se é pedra, se for fragmento de pedra, eu vou pegar fragmento, Sim. vou colocar na rocha, que sou eu. É minha, vou te emprestar as chaves do reino dos céus. Mas é minha. Por que ele fez isso? Ele fez mostrando que ela é uma propriedade exclusiva do céu. Então os profetas viram o começo e viram o fim, mas não viram a igreja, porque ela era um mistério que estava escondido. E hoje acontece muito das pessoas se magoarem com pessoas e culpar a igreja. Exato, e a igreja é pura. Exatamente. É a mesma coisa Moisés pegar a vara e bater, golpear a rocha. O que tem a rocha a ver com a murmuração do povo? Com a falta da água? Exato. Era só Moisés. Moisés não precisava ter batido 2 vezes. Bateu uma, pronto, resolveu o problema. É a forma com que ele bate. E automaticamente, quando você bate, você está ferindo a rocha, você está ferindo Cristo. Porque quando fala da pedra angular, está falando justamente dessa rocha aqui. Ó. Eu queria falar uma coisa que você tocou no assunto aqui, e passou bem rapidinho, mas acho que é importante que isso fique gravado. E pode ter pessoas que estão nos ouvindo, que estão feridas com a igreja, machucadas, e elas não entendem que, você falou assim, que procurar a desculpa no outro, culpar o outro pela nossa frustração. As pessoas não entendem que enquanto você culpa outros pela sua frustração, você impede Deus agir na sua vida. Enquanto você não assumir que o problema está aqui dentro, Sim. e não está lá fora, Deus não pode agir. Enquanto a gente não olha para dentro e reconhece que o problema está em nós, Exatamente. impossibilita Deus de agir. Porque isso vai muito passar pela maturidade. Que Exato. você vai falar no próximo passo. Né? Isso. Que é você não ter maturidade para assumir que
O erro pode ser você, Claro. causado por você, ou talvez você faz parte da situação. E a sua realidade, eu acho que hoje é a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Você estava na igreja e falou assim, vou cuidar da minha vida. Exato. Não, Né? eu vou ganhar o meu dinheiro. Vai lá. Eu vou ganhar o meu dinheiro, vou cuidar da minha vida. Agora, a questão, porque transferir responsabilidade é mais fácil que assumi-la. Sim, Porque eu buscar alguém para culpar é muito mais fácil, porque eu transfiro a responsabilidade, ok. Mas a pessoa não entende que mesmo transferindo responsabilidade, não significa que eu resolvi um problema, eu acumulei ele porque não foi resolvido. sim. É o que me aconteceu. Então, eu transferi a responsabilidade, mas eu estava pior. E as pessoas que eu transferi a responsabilidade, elas estavam melhor do que eu. Essa foi acumulando até 2014. Até Eu creio que 2014. talvez ouvindo Deus. Não, fiquei 6 anos, para você ter ideia, você imagina Deus falar 6 anos com você que vai te quebrar? Uau. Deus ficou 6 anos e não era uma coisa assim, que era uma coisa local, era coisa de diversos lugares. Usando várias pessoas. Várias pessoas, e no último ano, 2013, eu fiz uma barganha com Deus, e eu falo num capítulo do meu livro, que é no 5º capítulo, que é uma barganha mal sucedida. Fiz uma barganha com Deus, que foi mal sucedida. Ou seja, não deu certo, eu fiz uma barganha com Deus, vou voltar a pregar para o senhor, se é que os profetas estão falando a verdade, para o senhor parar de usar eles para falar comigo. Ou seja, eu fiz uma barganha, comecei a pregar e eu sempre fui claro com as pessoas, dizer assim, olha, eu vou na tua igreja, mas eu não estou bem, não. Ou seja, eu sabia que eu não estava bem para fazer isso, mas eu queria, tipo assim, aliviar a consequência daquilo que Deus podia fazer contra mim ou em mim. Sim. Vou continuar aqui para tentar... Ou seja, porque eu estava... onde é que entra a questão vamos dizer assim, da cegueira. Você fica tão cego e cauterizado que a sua mente te trai. Toda pessoa cauterizada, ela é traída pela sua mente. Porque ela acha que o errado é certo. Tá anestesiado. E o certo, ou seja, e quando ela é confrontada com o certo, ela se torna, ela resiste. E substitui, né? Porque o senhor coloca o serviço à igreja à frente de ouvir a Deus, tem que falar o coração. Exatamente. Então, ir pregar era como se fosse... Uma barganha. Estou amenizando a situação, você não vai fazer. Já estou fazendo isso aqui, Deus. Já estou fazendo. Só que aí piorou, porque aí Deus começou a usar as crianças. Para falar com... Para falar comigo. Uau. Aí quando Deus fala, Deus sempre resumia que Deus ia me quebrar e me fazer de novo. Eu dizia, peraí, quase 8 bilhões de pessoas no mundo e Deus preocupado comigo. Eu quero levar minha vida do jeito que eu quero. Eu não estou fora da igreja. Eu não estou envolvido com a igreja, mas não estou fora dela. Olha a mentalidade, que é a mentalidade de muitos. Sim. Eu não estou envolvido com a IBNJ, mas não tem problema. Mas eu vou lá no culto do domingo. Uhum. Mas eu não estou envolvido. Ou seja, estar na igreja e não estar envolvido é a mesma coisa que estar fora. Ou seja, porque é a mesma coisa de nada. Deixa eu falar uma coisa interessante, que eu acho que é bom de trazer isso para as pessoas. Deus nos trata como indivíduo. Ele não é como manada. Não como coletivo. De todo mundo, Deus te viu. E aí você se perguntando, por que eu? Né? Por que com a minha vida? Por que está se preocupando comigo? Porque Deus nos vê, né, de forma individual. Exato. Um a um. Aí Deus, quando começou a tratar comigo, para resumir, para você ter ideia, uma das últimas vezes que eu ouvi Deus usar uma criança foi 15 dias antes do meu acidente. E eu ouvi uma criança. Para você ter ideia, eu vi uma criança chegar para você, puxar a beirada do seu paletó e falar assim, tio, me dá uma bala. E eu disse assim, não tem um bala. Eu falei assim, tio, o senhor de cabeça branca está rindo do senhor. Eu olho para trás, está o fundo da igreja. Uau. E aí eu disse assim, quem? O senhor de cabeça branca. A primeira ideia que veio na minha cabeça foi Apocalipse capítulo 1. Deus já estava falando quase 6 anos a mesma coisa. Eu me ajoelhei, eu parei, sentei na beirada e perguntei, disse assim, o que mais ele está dizendo? Não, tio, ele está dizendo que vai quebrar o senhor todinho. Eu disse, meu Deus. Uma criança falando isso. Está dizendo que vai quebrar o senhor todinho, o senhor está todo sujo de sangue. Ainda falar com criança, todo sujo de sangue. Ele vai quebrar o senhor igual meu molequinho de cela. Quebra e faz de novo. Vai doer só um pouquinho, tio, depois eu vou te consertar. Saiu correndo, voltou e fez o mesmo gesto. Falei, tio, me dá uma bala. Eu entrei em desespero, porque era uma criança que estava falando. Só que ficou fermentando. Em 2, 3 dias depois acabou. 15 dias depois eu estou voltando de 7 Lagoas, você conhece. Passei fora da 040, passei Capim Branco, Matozinho, Pedro Leopoldo. Quando eu estou em direção a Belo Horizonte, estava indo para Vilarim, já era quase meia-noite já, indo para uma vigília.
numa curva mais ou menos assim, não é nem uma curva, uma coisa mesmo que você faz, você tá vindo lá na frente. Quando eu fiz assim, o volante veio e o carro continuou reto. Tava 110, só me lembro das primeiras 2 capotadas. Acordei no hospital João 23 de Belo Horizonte, todo quebrado. E literalmente quebrado, porque eu imaginava quando Deus falava, Deus não pode quebrar ninguém, não. Porque o erro da gente é pensar que aquilo que Deus está falando, e quando é Deus que está falando, a gente pensar que Deus não vai fazer, porque a gente está acostumado a ouvir Deus abrir a porta, mas não está acostumado a ouvir Deus fechar a porta, não. Sim. Ninguém quer justiça também. A gente está acostumado a ver Deus tratar com amor, mas a gente não está acostumado a Deus tratar com justiça, não. Se Deus falar que vai fazer você grande, glória a Deus. Se Deus falar que vai te abater, você dá. Fala, não foi Deus. Não é de Deus. Isso. Porque a gente só aceita o bem. É o que Jó disse, o bem que ele fez, você aceitou. Agora o mal, que não, esse você não quer. Ou seja, é mais fácil aceitar o bem. Eu acho Deus é amor, mas é justiça. algo comum, né, que o senhor está contando seu testemunho, que é lindo. Eu acho que isso a gente percebe muito no seio da igreja. É que você falou, queimava 2, 3 dias, você acreditava que Deus ia quebrar por 2, 3 dias. Não quebrou, segue a não vida. aconteceu. Né? Então, eu acho que isso acontece muitas vezes com as pessoas que recebem um aviso de Deus. Exato. E gera até um temor, a pessoa fala, pô, Deus vai fazer, aí a pessoa começa até a querer andar direito de novo. Pô, mas passou uma Que a semana, gente acha que não o que Deus fez. vai fazer é É que a instantâneo. gente está acostumado com isso, o imediato. A gente está na Agora. geração iFood. Então, É, pediu, chegou. Tudo rápido. Então, se o céu falou, vai acontecer. Aí o tempo de Deus é Existem outro. coisas que Deus me falou há 5, 6 anos atrás que eu estou vivendo hoje. Porque quando Deus fala, às vezes é porque a gente, no próximo podcast com o pastor Diego, eu vou explicar, o pastor Diogo vou explicar isso, é que o mundo espiritual, um profeta, ele tenta descrever, e eu chamo isso de profecia florense, que é você tem que juntar as peças, você tem que fazer um Florence para juntar as peças para você tentar traduzir o máximo possível na linguagem humana. Sim. Então, às vezes você pode falar 2023, 2024, Deus vai fazer isso. Mas isso significa que está atrelado a isso. Isso é uma expressão humana. Deus pode fazer amanhã, como pode fazer em 2030. Isso. Porque o mundo espiritual não é regido por Cronos, é por Kairos. É isso. Uau. Entendeu? O senhor fica quanto tempo internado? Como é que foi esse processo? Eu fiquei 75 dias em todo esse processo. Meu Deus. E foi quase lá pro 10º dia que chegou à conclusão de que eu não voltaria a andar mais. Aí, por isso que eu tenho toda essa estrutura, ensinei para vocês, toda essa estrutura de ferro nas minhas costas. E eu só descobri que Deus estava me quebrando foi quando eu fui confrontado pela minha mãe. Que ela me disse assim, que você diz que Deus é bom, é assim que Deus vai te pagar. Você tem 16 anos, você não passa numa mesa, você não vai numa mesa de Natal, eu tenho 14 irmãos, então coisa de mineiro, né? Mineiro gosta de mesa. E ela dizia assim, você não ia, mas a gente orava por você. Mal ela sabia que eu estava todo desconcertado, né? E ela falou assim, você não vinha, mas eu acreditava, nós acreditávamos, não, estou fazendo um bem maior, cuidando da obra de Deus, das coisas de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é essa, onde é que está a bondade de Deus agora? Você vai ganhar uma cadeira de roda agora? Isso que Deus vai te dar? Cadê o Deus bom que se apresentou para todos nós? Ou seja, nem minha mãe tinha compreensão. Forte. E isso que ativou em mim, porque aí eu consegui ver foi como uma tela que abriu na minha frente, eu vi todas as profecias da minha frente. Os 6 anos, Deus falando comigo, isso tudo começou a vir na minha cabeça. Criança, eu entrei num choque, numa crise, eu fiquei paralisado, chorando, mas paralisado, sem reação. As pessoas falavam, não estavam ouvindo nada. Sim. Porque eu entrei numa crise, porque eu sabia por que eu estava sendo quebrado, e sabia que eu estava ali porque Deus havia me quebrado. E o mais difícil que eu digo, Igor, não é você ser quebrado, é você ter que processar sua mente, ter que fazer uma autoaceitação de que Deus está te tratando uma coisa que você poderia ter se livrado. Uhum. É o que nós falamos no Escutado começo, né? antes, né? Por que eu não escutei? Aceitado a culpa. Exato. Era mais fácil dizer assim, eu errei. É mais fácil dizer assim, Senhor, pequei contra ti. É mais fácil fazer como filho pródigo. Mas é porque entra um engano na nossa vida, eu vou voltar no ponto de servir, de achar que Deus está falando. Mas porque você está fazendo uma parte, Deus está se esquecendo. Exato. Não, Deus, eu estava distante, mas eu vim para a igreja. Mas eu não ouvi o que o senhor falou, mas eu vim para a igreja. O maior problema de um líder é pensar que o serviço que ele faz na casa de Deus e para Deus isenta ele da sua responsabilidade de intimidade e relacionamento com Deus. Forte isso aí. Ou seja, o que eu faço para Deus não me isenta que eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus.
Ou seja, é mais fácil ter uma vida de relacionamento do que servir. Exatamente. Porque é mais fácil eu ser mais íntimo de Deus do que ser uma pessoa serviçal. Você concorda comigo, mas o servir a Deus, o nosso culto, a nossa adoração, não há recompensa. Mas o trabalhar para Deus não há recompensa. E toda vez que você está sendo recompensado, remunerado, tá pago. Você não está te devendo nada. Então a gente faz o nosso ofício, ou seja, tá pago. Porque tem recompensa de serviço. Mas aí você deixa o outro lado. E nesse outro lado gera uma dívida. Você pode, por exemplo, ter um bom trabalho e ser um péssimo esposo. Pode. Uhum. Pode. Você pode ser um bom trabalhador, um bom recepcionista, mas ser Péssimo pai. Você pode ter relacionamento com todo mundo no seu setor de trabalho e não ter relacionamento dentro da sua casa. É isso. Ou seja, você recebe por aquilo que você faz, mas você não dá resultado aqui. E lá fora tá tudo certo. Tá tudo pago. certo. É a mesma coisa do serviço ministerial. Às vezes eu penso que estou fazendo para Deus, servindo a Deus, ou usando os meus talentos, ou os dons que Ele me deu, simplesmente, de tanto que dom não está no pacote da salvação. Ó. Jesus diz assim, meu nome, vamos dizer assim, eu profetizei, dom. Preguei, talento, dom. Ah, mas eu curei, dom. Mas eu não te conheço. Eu te conheço. Aparta de mim, ou seja, o meu serviço que eu faço para Deus é para salvar um monte de alma e ir para o inferno. Claro. Isso é. Ou seja, porque um relacionamento com Deus não é pautado por aquilo que eu faço. Não há isenção, né? Exato, o relacionamento. Ou seja, o serviço que eu presto para Deus é resultado de como eu amo a Deus e de como eu relaciono com Deus. Quem eu estou, né? Como é que isso é interessante, né? O nosso serviço não nos isenta. Ou seja, de culpa nenhuma. Exato. Mas a nossa adoração, a nossa entrega nos faz trabalhar para Ele. Exato. O prazer de servir a Deus tem que me fazer trabalhar para Ele. É isso aí. Ou seja, se eu trabalho sem prazer, eu estou simplesmente fazendo o quê? Construindo um castelo de areia. Que qualquer hora que o vento vir vai destruir e vai levar assim. E voltando ao assunto lá, então o que acontece? Quando eu descubro que Deus me quebrou, e aí eu voltei na minha mente e fiquei dias ali passando uma situação difícil, porque eu sabia, passei a não pedir misericórdia, tive que trabalhar minha mente para entender, vou para a cadeira de roda, só que eu mudei minha oração. E a minha oração agora já não era de alguém que só queria cuidar da vida, era de alguém que queria servir a Deus e dizer, Deus, agora eu quero te servir. Agora eu quero fazer para o Senhor. Agora não me importa se eu estou numa cadeira de roda. Ou seja, às vezes o diabo é tão sujo também que o diabo lançava os seus dados e dizia assim, agora você quer, porque você não tem opção. Agora servir, dando trabalho para os outros, porque agora você vai dar trabalho. Então, pela madrugada, quando o efeito da morfina acabava, que a enfermeira não me medicava, era a pior parte que tinha. Porque era a parte que onde é que ficava aquele silêncio, onde é que o diabo me atacava. Tá consciente, né? Agora sim. Tá vendo? Você fez isso, e agora você tá querendo dizer que vai servir. Tá tudo bem, dívida tá paga, né? Tá tudo ok. Ou seja, as suas consequências trouxe aqui, mas agora você quer servir numa cadeira de roda. Então, ou seja, agora que você, tipo assim, ele queria gerar na minha mente o quê? Agora que você não precisa fazer mais nada. Então, ou seja, passando tudo isso aí, eu trabalhei minha mente. Tive uma experiência, pra gente resumir aqui, eu tive uma experiência que a minha mãe trouxe uma senhora 13 quilômetros, e uma senhora que a gente descansa no Senhor agora, uma senhora que a gente sempre teve confiança na oração dela. E quando essa senhora começa a orar por mim, ela diz assim, ela começa a orar, mas de repente ela começa a orar e dizer assim, Deus me perdoe por estar tocando naquilo que o Senhor está quebrando. Meu Deus. Senhor, me perdoe por não ter perdido permissão, autorização do Senhor para vir aqui. Perdoe essa velha, porque ela não soube o que faz. E aí quando ela termina a oração, ela para mim diz assim, Gil, eu não sei o que você fez com Deus, mas eu não quero estar nem na sua pele, Deus está te tratando. Meu filho, o que você fez? Deus revoltou com você. Eu não quero nem tocar nisso aqui. Ou seja, a coisa era entre mim e Deus. Mas depois que a minha mente já aceitou que eu ia para cadeira de roda, eu já estava bem assim comigo mesmo, dizendo assim, não, vou para cadeira de roda, vou fazer a obra de Deus, vou servir a Deus com alegria agora. Aí eu tive uma experiência com Deus. Deus entrou num vento e eu confesso para você, se Deus tivesse usado um profeta, eu estaria numa cadeira de roda. Porque eu não acreditaria. Se Deus usasse um instrumento, uma pessoa, num dom profético, uma pessoa profética, eu estaria numa cadeira de roda. Eu estaria porque eu não acreditaria, porque eu não conseguia acreditar que Deus podia usar um ser humano. Porque todos que eu via sendo usados sempre pensavam no dinheiro. O dinheiro sempre estava na frente do que do dom. Como você pode servir a Deus, mas pensar no dinheiro primeiro? Não existe isso. Aí o que acontece?
Deus precisou vir num vento, 3 horas da manhã, soprou um vento na minha cara, eu toquei a campainha que eu estava no quarto particular, que Deus, em tudo isso, Deus supriu todas as necessidades, levantou uma pessoa para me ajudar. E fiquei 75 dias, não sei nem até hoje, nem vou ousar perguntar a essa pessoa quanto que ela gastou na lei jamais. Melhor não. Mas aí foi um cuidado de Deus. Assim, até nisso Deus cuidou de mim. Me colocou no quarto particular, senão eu estaria na fila de um SUS no Brasil, no sistema de saúde do Brasil. Todo partido. Sabe lá Deus o que aconteceria. Sim. Mas em resumo, 3 horas da manhã começou a soprar um vento. Chamei a Sheila, apertei a campainha. Ela falou, não tem vento. Desligou o ar-condicionado. Bateu a porta, falou, daqui a pouco vem cá te medicar. Quando ela bateu a porta, foi como um ventilador na minha cara. Aí eu ouvi uma voz. Saiu uma voz que eu tento ouvir cantores, pessoas falando, para me entender. A voz é doce e suave quando ela entra aqui, mas aqui dentro ela te dá uma pancada, porque ela te quebra por dentro. E a voz dizia assim, eu sou o Senhor que te parei nesse lugar. Estavas correndo como Jacó, e correndo não podia ouvir a minha voz. Eu te parei aqui porque eu vou tratar o seu caráter que estava deficiente. Ou seja, eu vou te tratar de dentro para fora. E diz assim, você entristeceu o meu espírito, entristeceu o coração dos meus pequenininhos. Porque quando alguém profetizava, eu dizia, não, isso não é Deus. Isso entristecia o coração da pessoa. Aí Deus começou a falar comigo, me abriu uma tela e eu via Deus da minha... Que eu era criança ainda, correndo no meio de terra, chutando uma bola, com shortinho, calcei meu primeiro sapato, contei com 12 anos de idade. E toda aquela situação, e Deus mostrando, olha quem era você, olha de onde é que eu te tirei. Olha onde é que eu te coloquei. Olha os privilégios que eu te dei. Quem era teu padrinho? Quem te ajudou? Se não fosse eu, teu Senhor, onde você estaria? Olha os lugares que eu te coloquei. Olha as mesas que eu coloquei você para sentar. E você não deu valor a isso. Eu vou cobrar cada centavo daquilo que eu investi na sua vida. Meu Deus. Aí Deus começou falando. E aquele comecei a chorar, ouvindo a voz de Deus, aquele vento na minha cara. E aí, em resumo, Deus foi falando, e Deus falando, naquilo que você mais duvidava, eu vou fazer você ficar louco na minha presença. Eu não acreditava no mover profético, porque todo mover profético, para mim, estava ligado à oferta a dinheiro. E não a propósito nem mudança de vida. E aí Deus, quando fala comigo ali de uma maneira sobrenatural, aí Deus começa a falar, te darei discernimento da minha voz, porque há muitos dizendo assim do Senhor, mas eu não estou na voz. E eu canso de ouvir as pessoas dizendo assim do Senhor, e Deus fala assim, eu não estou na voz. E eu pergunto a Deus, Deus, é para me repreender? Deus diz, não, isso é para que você entenda que você tem necessidade de treinar uma geração para ouvir a minha voz. Para que eles não brinquem, porque em muitos lugares eu não estou. Estão dizendo que eu estou, mas eu não estou. Ou seja, manifestações que são mais humanas, não vou dizer nem de diabo, mais humanas, coisa da sua razão, da vontade de ajudar a pessoa, porque está vendo a pessoa sofrendo, do que a necessidade de ouvir a voz de Deus para direcionar a pessoa de uma forma correta. Poderoso. Aí Deus falou comigo, foi me falando, e uma das coisas que marcou para mim, que é o que me fez nesses últimos, vamos dizer assim, 7 anos pregando para baixo e para cima, nunca cobrei um centavo para pregar, nunca pedi ninguém para pagar uma passagem para mim, eu sempre paguei minha passagem e paguei meu hotel. Só não pagou o hotel daqui porque o JP não quis mandar mensagem para o pastor Diogo. Eu sempre gostei de pagar meu hotel. Porque eu entendi que Deus me chamou nesse mover de Deus hoje, na minha maturidade que eu tenho e na minha consciência, que Deus me deu uma segunda oportunidade para destravar a vida das pessoas, para mudar ambientes e despertar propósito. Deus não me chamou para me enriquecer ou ganhar dinheiro às custas de um dom ou de um mover que Ele destravou. Eu tenho que ser grato a Deus pela segunda oportunidade, por não estar entrando aqui numa cadeira de roda. Deixa... Que poderoso isso. Eu queria que o senhor não entrasse no profético. A gente vai ter que gravar um outro podcast sobre profético, mas talvez deixar uma mensagem. Algumas pessoas vão nos ouvir, possivelmente não passaram por esse acidente, e talvez nem precisem passar por esse acidente, né? Mas estão sendo quebrados por Deus no coração. Exato. Né? O Gilberto de hoje, muito mais maduro, mais experiente. Quando foi que a senhora entendeu e absorveu tudo isso? O que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo, que está talvez brigando com Deus, relutando com Deus, ou está passando por uma quebra com Deus? Claro. E como reagir? Como reagir? Olha, eu diria, primeira coisa que eu diria para essa pessoa, hoje a gente tem um grupo de mentoria e a maioria são pastores ou líderes, pessoas que já tiveram ou estão no altar,
pessoas que ouviram o meu testemunho e que me chamaram e disseram, pastor, eu quero caminhar contigo, quero que o senhor me ajude. Uhum. Pessoas que estavam praticamente até com o casamento todo destruído e a gente foi ali, orou, contando a experiência da nossa vida, dizendo para não passar por esse processo, para evitar isso lá amanhã. Então, uma primeira coisa que eu sempre digo para a pessoa, não transfira a responsabilidade. Assuma seus erros. Não tenha vergonha de dizer para as pessoas que você errou. Porque o maior problema é você estar acumulando erros e transferindo responsabilidades. Forte. Quando você não assume os seus erros e você não reconhece que você errou e que você precisa de uma mudança, foi o que aconteceu depois do acidente. A única coisa que veio na minha cabeça não era voltar para o altar para pregar, porque eu só voltei porque Deus me colocou, não porque eu quis. Ou seja, para mim, se eu tivesse um lugar hoje só adorando a Deus, para mim eu já estaria ganhando o céu, já ganharia a minha vida já. Porque só o fato de eu não estar andando numa cadeira de rodas já é um privilégio. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer, isso é um conselho para você, assuma que você que está errado, não acumule erros que não foram consertados, porque uma hora eles vão refletir numa área de sua vida, vai prejudicar seu casamento, sua vida, relacionamento, convívio, até na sua vida emocional e até financeira ela vai prejudicar. Sem dizer espiritual que já está acabado quando você acumula isso. Então, a primeira coisa que eu te aconselho, você assuma seus erros, diga, eu errei. É melhor as pessoas te ver como alguém que caiu, como alguém que se prostrou, mas ver você como alguém que se levantou. Porque a sua queda, ou seja, aquilo que você acha que é humilhação, na verdade, é uma restauração de Deus. Uhum. É por isso que eu sempre digo que o evangelho não muda ninguém, ele transforma. É isso. Porque ele tem que transformar e reconstruir. E é uma eterna reconstrução até o dia do arrebatamento. Até esse corpo aqui, a incorruptibilidade, a imortabilidade nele, assumir ela, é uma constante transformação de conversão. Só que a primeira coisa que você precisa, principalmente você que está nos ouvindo, é reconhecer que você errou. Ai, pastor, mas o senhor está falando isso aí, é muito fácil para o senhor. Não é fácil não, para me chegar. Hoje é fácil para mim falar isso aqui. Mas há 9 anos atrás, isso não era fácil falar isso aqui jamais. Posição. Ou seja, hoje eu sei quem eu sou em Deus. Então, mas para mim ter essa maturidade, eu tinha que passar por um processo que eu não precisava. Então, meu conselho para você, primeiro, arrependa, reconheça que você errou. Para de transferir responsabilidade. Igreja não erra com você. Ser humano, todo mundo tem sua desavença. Por isso que a igreja é uma família cheia de imperfeições, mas no final, os laços que nos unem é muito mais forte, que é o sangue. Ou seja, a causa é mais nobre do que as nossas indiferenças. Sim. Então, o que acontece? A primeira coisa, você precisa reconhecer o seu erro. Assumir que você errou e parar de transferir responsabilidade. Segunda coisa, é você deixar e permitir Deus trabalhar, ainda que doa. É deixar Deus trabalhar. Eu tive que aprender, depois do meu acidente, a perdoar, a sentar com pessoas, dizer assim, me perdoe, sabendo que foram elas que me feriram. Mas eu não estava pedindo perdão elas para simplesmente para elas. Eu estava dando liberdade para elas ir embora, porque perdoar é dar liberdade. Abrir a porta. É dizer assim, não, abri aqui, pode ir embora. Eu não sei como ele vai aceitar, mas eu estou livre. Sim. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, uma das segundas coisas que você tem que fazer é limpar seu coração. Limpar seu coração, tirar toda essa raiz de amargura, tirar essa mágoa. Mágoa é o quê? Má água, água suja, água podre, aquela caixa que fica debaixo da nossa pia. Só vai acumulando sujeira e a água ficando podre e vai virando uma bagunça. Você vai acumulando, vai incomodando. Então você tem que tirar essa má água fora. Essa é a segunda coisa. A terceira é se render ao propósito de Deus, ainda que tenha percas. Que as percas com Deus, na verdade, nunca são percas, são lucros. Ninguém se perde nada com Deus. Entendeu? Esse é um conselho. Muito Que bom. bênção. Você me diz, Wilson. Incrível. Acho que para quem está nos ouvindo aí, quem vai ouvir esse podcast, né, e possa estar vivendo, né, esse tempo de crise, né, esse tempo de dificuldade, né, esse tempo de provação com Deus, ou seja, na mão de Deus, né, porque é bem verdade, né, pastor, que tem pessoas que estão na mão do homem, né, tá na mão do parente, tá na mão do esposo, tá na mão do pai, né, mas está na mão de Deus é algo muito mais complexo, Sim. né, é algo muito mais profundo e pode ter alguém nos ouvindo, né, que esteja vivendo nessa circunstância. Eu acho que o pastor Gilberto disse aqui é poderoso. Meu conselho para você é que você busque a igreja mais perto da sua casa,
o amigo mais próximo que você tem. Vá para uma igreja, se renda aos pés de Jesus e seja transformado em nome de Jesus. Para quem quer ouvir sobre ministério profético, vai ter um outro podcast com o pastor Gilberto Luiz e ele vai estar falando sobre esse ministério profético, o agir do ministério profético com o pastor Diogo. E eu creio que vai ser um tema de crescimento para nós também, ok? Pastor Gilberto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Deus te abençoe grandemente Amém. e continue fluindo na sua vida. Meu amigo Hudson, bom estar com você, hein? Perfeito. Você acrescenta Obrigado. muito. Deus abençoe você. Abraço e até a próxima. Até a próxima.